Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos o Maiado.geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 31 de maio de 2025 e o papo hoje é sobre uma marca que muita gente conhece, ou pelo menos já ouviu falar pra caramba, a GoPro. Exatamente. Aquela câmerazinha que virou febre, né? Pois é, a gente vai fundo na história dela. Como que uma ideia que nasceu, assim, da frustração de um surfista virou esse fenômeno global. E também, claro, como que depois enfrentou uma queda, assim, bem dramática. É uma história fascinante, cheia de altos e baixos. A gente vai mergulhar em vídeos, artigos, sabe? Tudo que documenta essa jornada do Nick Woodman, o fundador, desde o comecinho até os perrengues mais recentes da empresa. Boa! A nossa missão aqui é entender o que fez a GoPro explodir desse jeito, sabe? O impacto cultural que ela teve e ainda tem, de certa forma, e quais foram os erros, as decisões que levaram a empresa para as dificuldades que ela enfrenta hoje. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. Tudo começou de um jeito bem peculiar, né? Lá na Austrália. Sim. Em 2002, o Nick Woodman estava lá surfando na Austrália e Indonésia e ele ficava super frustrado, sabe? Porque não conseguia tirar fotos boas dele mesmo e dos amigos surfando. Na época, não tinha como fazer isso direito. Imagino. As câmeras eram trambolhos, né? Ou muito caras, ou frágeis demais para levar para a água. Exato. Aí ele teve a primeira ideia que hoje parece até engraçada. Pegar uma câmera descartável, dessas de 35mm, e prender o pulso com um elástico. Tipo uma pulseira improvisada. Bem rudimentar. Nossa, mas funcionou como ponto de partida, né? Só que ele já vinha de outras tentativas no mundo das startups que não deram certo, é isso. Isso. Ele já tinha tido duas empresas antes que falharam. Uma era EmpowerAll.com, vendia eletrônicos com margem mínima, não deu certo. A outra foi a Funbug, uma plataforma de marketing e jogos que também quebrou na bolha da internet em 2001. Caramba! Então ele já tinha essa bagagem de fracasso, né? Isso deve ter sido uma motivação extra para a GoPro dar certo. Aquele medo de falhar de novo. Com certeza. Ele mesmo fala que o medo do fracasso foi um motor poderoso. Para levantar a grana inicial para a GoPro, que na época se chamava Woodman Labs, ele fez um pouco de tudo. Tipo o quê? Ele e a futura esposa compraram cintos feitos de conchas e contas em Bali por menos de $2 e venderam na Califórnia por uns $60, dirigindo uma van velha. Juntaram uns $10 mil assim. Na raça mesmo. Totalmente. E aí veio o empurrão financeiro da família. A mãe emprestou $35 mil e o pai, que era banqueiro de investimento, investiu pesado. Primeiro 30 mil, depois mais $200 mil. Foi essencial. Uau, um belo voto de confiança da família. E qual era o cenário na época para um produto assim? Olha, os esportes radicais estavam bombando, né? Skate, surf, snowboard. Mas registrar isso do ponto de vista do atleta era muito difícil. As câmeras eram grandes, caras, frágeis. Não tinha nada prático e acessível para capturar a ação de perto com imersão. A GoPro veio para preencher exatamente essa lacuna. E aí veio o primeiro produto de verdade, a primeira GoPro Hero. Como ela era? Foi lançado em 2004 e, olha só, ainda usava filme 35mm. Era uma câmera bem básica, custava uns 20, talvez $30. A grande sacada era vir com uma caixa à prova d'água, resistente até uns 5 metros e uma pulseira de neoprênio para prender no pulso. Ainda com filme. Que loucura pensar nisso hoje. E o nome GoPro? De onde veio? A ideia do nome foi genial. Era para inspirar os amadores, fazer eles se sentirem como profissionais quando estivessem usando a câmera. GoPro. Queria capturar aquele desejo de registrar suas aventuras como os profissionais faziam. Faz todo sentido. E o impacto inicial? Como foi a recepção? Foi gradual, mas certeiro. A robustez, a portabilidade... Aquilo começou a mudar a forma como os atletas de ação registravam suas manobras. Pela primeira vez, você podia ter a visão subjetiva, sabe? A perspectiva do atleta de dentro da ação. Isso foi revolucionário. Mas vender não deve ter sido fácil no começo, né? Ouvi falar dessa história dele vender de porta em porta em lojas de surf, usando a van dele. Sim, foi bem assim no começo. Ele ia a feiras de esporte, abordava lojas de surf. A primeira grande venda foi em 2004, num evento para um distribuidor japonês que pediu 100 unidades.
Depois, em 2005, ele conseguiu uma aparição na QVC, aquele canal de vendas na TV americana. Vendeu umas câmeras lá, ganhou alguma visibilidade. Mas o jogo começou a virar mesmo com a tecnologia digital. Ah, a transição para o digital. Quando foi isso? O primeiro modelo digital foi a Digital Hero 3, em 2007. Já gravava vídeo, mas com qualidade bem baixa ainda. A coisa começou a ficar mais séria com a Digital Hero 5, em 2008. O que ela tinha de especial? Foi a primeira a vir com a lente ultra-wide, aquela grande angular de 170 graus. Isso foi fundamental. Criou aquele visual imersivo, meio olho de peixe, que virou a marca registrada da GoPro, sabe? Aquela imagem que você bate o olho e pensa. Isso foi filmado com uma GoPro. Sim, essa lente fez toda a diferença para a estética da coisa. Mas a grande revolução mesmo foi o HD, né? Sem dúvida. Em 2009, eles lançaram a HD Hero. Gravava em 1080p. Aí sim, a qualidade de imagem deu um salto absurdo. Era vídeo de alta definição, de nível profissional, numa caixinha minúscula e resistente. Isso mudou tudo. E o timing não podia ser melhor, né? Bem na época que o YouTube estava explodindo. Perfeito. Foi uma combinação explosiva. A HD Hero entregava a ferramenta para criar conteúdo incrível e o YouTube era uma plataforma perfeita para compartilhar esse conteúdo com o mundo todo. Criou-se um ciclo vicioso positivo, então. Exatamente. Os próprios usuários começaram a gerar vídeos espetaculares, surfando ondas gigantes, saltando de paraquedas, descendo montanhas de bike, e postavam no YouTube. Esses vídeos viralizavam e funcionavam como a melhor propaganda possível para a GoPro. Era marketing gerado pelo usuário de graça. É flywheel effect, como chamam. O produto vendia mais, gerava mais conteúdo, que gerava mais vendas. Isso. E a GoPro soube capitalizar isso muito bem, incentivando e até patrocinando atletas para gerar ainda mais conteúdo. E não dá para esquecer dos acessórios, os suportes para capacete, para prancha, para o peito, para bike. Verdade. Aquilo virou um ecossistema, né? Você não comprava só a câmera. Exato. Os acessórios eram uma fonte de receita importantíssima e também ajudavam a fidelizar o cliente, a integrar a câmera em qualquer atividade. A pessoa comprava a câmera e mais um monte de suportes. E essa combinação levou a GoPro ao topo do mundo, né? Virou praticamente sinônimo de câmera de ação. Totalmente. Durante uns anos ali, se você pensava em câmera de ação, você pensava em GoPro. Não tinha para ninguém. O domínio de mercado era absoluto. E financeiramente, como isso se refletiu? Foi um crescimento absurdo. Em 2014, as vendas passaram de US$ 1 bilhão. E aí veio o IPO, a abertura de capital na bolsa, em junho de 2014. Foi um sucesso estrondoso. As ações mais que triplicaram de valor rapidamente. A empresa chegou a ser avaliada em tipo US$ 11 bilhões. 11 bilhões. É muito dinheiro. E a expansão continuava, certo? Lembro de ver GoPro em tudo quanto é loja. Sim, eles estavam em grandes varejistas como a Array, a Best Buy nos Estados Unidos, expandiram globalmente. Em 2014, inclusive, começaram a produzir no Brasil para atender o mercado local. Fizeram parcerias importantes, como com a SoftBank no Japão. Parecia que nada podia dar errado. Mas sempre tem um mais, né? Esse sucesso todo parece que subiu um pouco a cabeça. Li que o Nick Woodman se tornou o CEO mais bem pago dos Estados Unidos em 2015. Isso é sintoma de quê? Olha, muitos analistas apontam para um excesso de confiança, talvez uma certa arrogância. A empresa ficou muito grande, muito rápido depois do IPO. Ficou inchada, sabe? Mais lenta, menos eficiente. E aí começaram a vir os erros estratégicos. O primeiro grande tropeço foi com um produto, né, a Hero 4 Session. Isso, em 2015. A Session era uma câmera menor, em formato de cubo. A ideia era boa, simplificar, mas erraram feio no preço inicial. $399. Era o mesmo preço da Hero 4 Silver, que era bem melhor. Ninguém entendeu aquele preço. Pois é, as vendas foram péssimas. Eles tiveram que cortar o preço drasticamente 2 vezes. Primeiro para $299, depois para $199. Isso gerou um prejuízo enorme, queimou o estoque e, pior, confundiu completamente a linha de produtos da GoPro. Ninguém sabia mais qual câmera comprar. Que bola fora. E logo depois veio o projeto que talvez tenha sido o maior pesadelo da empresa, o drone Karma. Ah, o Karma. Esse doeu. A GoPro viu o mercado de drones crescendo, liderado pela DJI, e quis entrar. Anunciaram o Karma com muita pompa em 2016.
mas o lançamento já veio com atraso. E quando finalmente saiu, deu ruim, né? Deu muito ruim. Poucas semanas após o lançamento, começaram a surgir relatos de drones Karma simplesmente perdendo energia no meio do voo e caindo do céu. Imagina o perigo e o prejuízo. Nossa Senhora, que desastre de relações públicas e de produto. Total. Eles tiveram que fazer um recall de todas as unidades vendidas, umas 2.500. Tentaram relançar depois, corrigindo o problema, mas a reputação já estava manchada. E o drone em si nem era tão bom assim comparado aos da DJI. Acabaram descontinuando o Karma de vez em 2018. A perda financeira foi gigantesca, estimada em mais de 200 milhões de dólares. E ainda teve aquela história de que eles tentaram fazer parceria com a DJI antes e não deu certo. Exatamente. Tentaram uma parceria, mas parece que não chegaram a um acordo sobre os termos, a divisão de lucros. Aí a GoPro decidiu seguir sozinha. Péssima decisão. Olhando em retrospecto, a DJI era e é a líder absoluta. E não parou por aí, né? Eles também tentaram virar uma empresa de mídia. Como assim? Pois é, outra aposta que não deu certo. Eles achavam que o conteúdo gerado pelos usuários era tão bom que poderiam criar uma divisão de mídia. Contrataram executivos de peso, vindos da HBO, do Hulu, lançaram canais em plataformas como Xbox, Roku, até na Amazon Fire TV. Mas qual era o modelo de negócio? Como iam ganhar dinheiro com isso? Esse era o problema. Não ficou claro. Não conseguiram monetizar esse conteúdo. A divisão de entretenimento deu prejuízo e foi fechada em 2016 mesmo, com demissões. Mais um tiro na água. Caramba, uma sequência de erros. E enquanto a GoPro tropeçava, a concorrência fazia o quê? A concorrência não dormiu no ponto, né? Começaram a surgir alternativas muito competentes e bem mais baratas, principalmente da China, como a AI Technology com a AI 4K. Câmeras 360 graus, como as da Insta360, também começaram a ganhar espaço. Mas o maior inimigo talvez estivesse no bolso de todo mundo, né? O smartphone. Esse foi o golpe mais duro, eu acho. As câmeras dos smartphones evoluíram absurdamente rápido. Ficaram à prova d'água, com estabilização de imagem, qualidade de vídeo excelente. Para muita gente, para o usuário casual, o celular passou a ser bom o suficiente para registrar as aventuras. Não precisava mais de uma câmera dedicada. Faz sentido. O mercado da GoPro, que já era de nicho, encolheu ainda mais ou, pelo menos, parou de crescer como antes. Quais foram os resultados disso tudo? Foram brutais. As vendas despencaram. O valor das ações, que chegou a quase $100 no pico, caiu mais de 98%. A empresa teve prejuízos enormes por vários anos seguidos. Rolou demissão em massa, fecharam divisões. Foi uma queda vertiginosa mesmo. Que virada de cenário! E como eles estão tentando se reerguer disso tudo? Qual a estratégia atual? Basicamente, eles fizeram um meia-culpa e voltaram às origens. O foco voltou a ser o produto principal, as câmeras de ação. Simplificaram bastante a linha de produtos, acabando com aquela confusão da época da Session. E miraram em quem? No público geral ou no nicho mais específico? O foco mudou para os usuários mais fiéis e exigentes, os chamados Power Users. Aquela galera que realmente usa a câmera ao extremo, que precisa da melhor qualidade, da maior resistência, dos recursos mais avançados. Entendi. E buscaram novas formas de ganhar dinheiro também, né? Além de vender câmera. Sim, uma aposta importante foi no serviço de assinatura, o GoPro Plus, que depois virou o GoPro Subscription. Ele oferece armazenamento ilimitado na nuvem, descontos em câmeras e acessórios, troca de câmera danificada. Isso cria uma receita recorrente, mais previsível. E vendas diretas. Também. Fortaleceram muito as vendas pelo próprio site, gopro.com. Isso aumenta a margem de lucro e dá um relacionamento mais direto com o cliente. E essas mudanças deram resultado. A empresa conseguiu se recuperar? Olha, é uma recuperação lenta e ainda incerta. Eles conseguiram voltar a dar lucro brevemente em 2021, o que foi um sinal positivo. Mas em 2023 e agora em 2024, voltaram a registrar perdas. Xiii. Pois é, a receita e o número de câmeras vendidas caíram nos últimos trimestres, e até o preço médio de venda das câmeras diminuiu um pouco, o que não é um bom sinal. Quais são os desafios que ainda persistem, então? São vários. O mercado de câmeras de ação continua sendo um nicho relativamente pequeno. A concorrência ainda é forte tanto das marcas mais baratas quanto dos smartphones.
A pressão por inovação é constante e eles precisam lançar uma Hero nova todo ano que seja significativamente melhor, o que é difícil. Vimos o adiamento da Hero 13 e da Max 2, a câmera 360. E ainda há relatos de dificuldades com o suporte ao cliente, o que nunca é bom para a imagem da marca. É uma situação delicada, então. Não dá para dizer que saíram do sufoco ainda. De jeito nenhum. Eles estão lutando para se manter relevantes e lucrativos nesse cenário. O que nos leva, talvez, a uma reflexão final, uma provocação. Manda. Será que a GoPro vai conseguir de fato se reinventar? Será que ela consegue expandir para além desse nicho que ela mesma ajudou a criar? Eles já falaram em explorar mercados adjacentes, talvez software, talvez outros tipos de câmera? Ou será que a GoPro vai ficar marcada na história da tecnologia como aquele exemplo clássico de uma empresa que teve uma ascensão incrível, meteórica, mas que não soube se adaptar e acabou presa numa queda igualmente impressionante, limitada ao espaço que ela mesma definiu? É a grande questão para o futuro deles. Uau, que jornada, hein? Com muitos altos e baixos, lições aprendidas talvez? Ou não? Fica aí a reflexão. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa análise da trajetória da GoPro? Queremos saber a opinião de vocês. Deixem seus comentários aqui embaixo, curtam se gostaram dessa exploração e compartilhem com quem também curte tecnologia e histórias de negócios. A gente se encontra na próxima.